Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nosso seminário de hoje é Como Prever o Tempo e Clima, Desafios, Limitações e Oportunidades, apresentado pelo Dr. Gilvan Sampaio, do INPE. Dr. Gilvan é doutor e mestre em Meteorologia pelo INPE, bacharel em Meteorologia pela USP e atualmente é coordenador-geral de Ciências da Terra daqui do INPE. Também foi coordenador-geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, também do INPE. Agradeço a todos e passo a palavra, então, ao Dr. Gilvan. Obrigado, Rafael. Agradeço aí imensamente o convite para participar aqui desse seminário. É um prazer, né? Nós já tínhamos conversado sobre essa oportunidade. E, assim, é uma oportunidade muito... um momento muito importante, porque nós estamos com algumas ações que eu considero muito estratégicas, não só para o INPE, mas como até para diversas atividades no país. E eu acho que a gente tem que fazer realmente seminários desse tipo, porque os esforços que eu vou apresentar ao final dessa apresentação requerem uma atuação bem ampla de todos nós do INPE e requer principalmente uma atuação multidisciplinar, né? Então, nós precisamos, em alguns pontos, nós estamos na vanguarda, assim, tanto da tecnologia quanto da ciência, de fato. E aí os esforços, eles são justamente para que a gente possa avançar. E aí, por isso, a importância de estar aqui falando com vocês, porque certamente vocês podem dar uma contribuição muito grande às iniciativas que nós estamos aí empreendendo pelo INPE. Eu vou compartilhar minha tela. Eu preparei uma apresentação bastante densa, pretendo falar aí por volta de 40 minutos, e aí falando um pouco do histórico, né? E em vários momentos eu vou fazer o link com a área de computação aplicada, né? E, bom, coloquei um texto, título bem provocativo, de fato, porque existem diversos desafios e limitações e diversas oportunidades associadas à área que nós chamamos de ciência do sistema terrestre, né? Nós, quando olhamos simplesmente uma fotografia de satélite como essa, né, uma imagem que é de hoje de manhã, né, a gente não se dá conta algumas informações que são muito importantes, porque nós olhamos ali as nuvens, né? Olhamos, por exemplo, olhamos lá no Pacífico, tem uma frente fria lá no Pacífico que eu consigo identificar, porque tem toda essa banda, né? Que é orientada aí no sentido noroeste e sudeste, ela vem se deslocando do Pacífico, ela cruza os Andes e ela em algum momento vai chegar à região sul do Brasil e eventualmente até o estado de São Paulo. E a gente vê também alguns sistemas interessantes, como esse daqui próximo do Equador. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, Rafael e VJ, acho que sim, Sim, né? dá para ver, dá para ver. Então, esses são sistemas que ficam quase permanentes ao longo do ano, né? E aí, se a gente faz uma animação, aí que veio o problema, né? A gente vê exatamente o deslocamento da frente que eu falei aqui no Pacífico, né? Tem outro aqui no sul, né? No Uruguai. Nós vemos toda essa dinâmica que ocorre aqui no Oceano Pacífico, aqui no norte da América do Sul. E aí tem alguns malucos como nós que queremos prever exatamente o desenvolvimento desses sistemas. E não só prever ao longo dos próximos minutos, horas, mas também como é que vai evoluir isso ao longo dos próximos dias, meses, anos e, por que não, século. Só que aí existem realmente as diversas limitações, e é esse o objetivo da abordagem aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que olhando uma fotografia tirada lá da Estação Espacial Internacional, o que é de fato a atmosfera da Terra, né? Se a gente olhar nessa fotografia, ela já tem um trabalho aí de arte também, não é uma simples fotografia, a gente vê que entre o espaço e o planeta Terra tem uma faixa muito fina que é toda a atmosfera, e realmente é uma faixa muito fina, né? A atmosfera da Terra ela existe por conta da força gravitacional, por isso que quanto mais próximo do nível do mar, mais densa é a atmosfera,
E a atmosfera, ela nada mais é do que um conjunto de gases, né? Ou seja, quando a gente fala de conjunto de gases, ou líquido com gás, ou eventualmente somente líquidos, nós estamos falando de fluidos, né? Portanto, a atmosfera é um fluido. Se ela é um fluido, então ela está sujeita às leis da dinâmica dos fluidos, né? E aí aqui vem a primeira questão que é muito importante, e por isso eu volto a essa imagem de satélite. Porque se nós estamos num fluido, né, esse fluido, ele tem a propagação de ondas, nós estamos vendo claramente uma onda aqui, que é justamente uma frente fria. Essa onda, ela vai se propagando e modificando as características do fluido à medida que ela vai avançando, né? Tanto em temperatura quanto em pressão, né? Isso vai modificando, umidade, enfim. Mas isso não fica restrito a essa região, porque existem fenômenos, por exemplo, que conseguem modificar totalmente a dinâmica desse fluido, tá? E o fenômeno mais conhecido de todos é exatamente esse daqui, é o fenômeno El Niño, tá? Vocês devem estar acompanhando no noticiário, o fenômeno El Niño, ele está agora se configurando, nós deveremos ter novamente um fenômeno El Niño configurado agora ao longo de 2023. E o que vem a ser o fenômeno El Niño? Justamente o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. E o que é que faz o fenômeno El Niño? Ele modifica a circulação da atmosfera. E ao modificar a circulação da atmosfera, o que ele vai fazer? Ele vai justamente modificar o clima, né? E é por isso que em anos de El Niño, por exemplo, a gente observa que na região sudeste do Brasil fica com temperaturas mais altas, fica mais chuvoso no sul do Brasil, e as grandes secas na região nordeste do Brasil ocorrem em anos de El Niño. Por quê? Porque um aquecimento que ocorreu em determinada região do planeta, justamente esse aquecimento, ele foi suficiente para modificar esse padrão de ondas, tá? E aí você tem uns impactos. Então nós estamos falando de um fluido, portanto, esse outro conceito importante, não importa onde você está no fluido, dependendo de onde você tem uma modificação desse fluido, você gera uma mudança no padrão das ondas e você tem impactos remotos, como eu já falei. O El Niño, apesar do aquecimento ser confinado ali na região próxima do Equador, você tem um impacto em todo o globo, principalmente na região tropical, né? E aí a gente, quando olha o sistema climático, a gente sabe que ele é resultado de diversas interações. E essas interações, elas são importantes à medida que você avança com o tempo, tá? Então, por exemplo, você, para fazer previsão de tempo, você precisa de uma certa interação dos elementos do sistema climático que, na área de clima, ou seja, na escala de meses, essas interações elas se tornam mais complexas. Na escala de décadas, anos, décadas, séculos, mais complexa ainda. Eu vou falar sobre isso. Então, quais são esses elementos do sistema climático? Eu costumo sempre mostrar essa figura fazendo um paralelo como se fosse assim um relógio daqueles antigos, composto por várias engrenagens, e essas engrenagens todas interligadas, tá? Então, se você pega um daqueles relógios antigos e você olhar as engrenagens, eles estão todos interligados, né? E o objetivo dessas engrenagens todas interconectadas é movimentar os ponteiros do relógio, tá? Suponha que é um relógio não tão antigo assim, se é um relógio que tem a bateria, né, para movimentar as engrenagens, e aí a gente sabe que a bateria do relógio, representada aqui pelo sistema climático, é a radiação solar. É a radiação solar que inicialmente movimenta a atmosfera e movimenta os oceanos, tá? Porque ela gera diferença de temperatura, então todo o processo de absorção da radiação, isso gera diferença de temperatura, que gera diferença de pressão, e aí na atmosfera, essa diferença de temperatura é o que dá origem ao vento, né? E no oceano dá origem justamente a advecção, que é movimento lateral, ou mesmo até, depende da região, você muda até a densidade em função da temperatura.
E aí você tem algumas engrenagens que são mais importantes para esse relógio. Uma delas são os oceanos, né? Os oceanos, a maior parte do planeta Terra é composto por oceano, então o oceano é uma engrenagem muito importante, ainda mais porque, se a gente olhar do ponto de vista de energia, o oceano, como é composto por água, a água tem um calor específico altíssimo, isso significa difícil você aquecer a água, difícil você resfriar a água, e a água, por conta dessa característica, ela faz com que ela seja a memória do sistema climático. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Outras engrenagens importantes são as montanhas, por exemplo, né? As montanhas, elas são uma barreira para esse fluxo, né? Tanto é que se a gente não tivesse os Andes aqui, o clima da América do Sul seria muito semelhante ao da Austrália. Se você olhar na Austrália, você tem na Austrália do lado leste, você tem floresta tropical, semelhante à Mata Atlântica nossa. Você andou menos de 100 quilômetros em direção ao interior do continente, você começa a entrar no clima semiárido, depois no clima árido, de fato, e aí praticamente toda a Austrália tem um clima árido. Se a gente não tivesse os Andes aqui, nós teríamos um clima semelhante ao deserto do Atacama. Veja, o deserto do Atacama está justamente do lado oposto dos Andes. Então, as montanhas, elas fazem realmente um papel para o sistema climático muito importante. E tem um efeito regional também. Nós estamos no Vale do Paraíba, né? O INPE, as duas unidades com maior número de pessoas estão em São José dos Campos e Cachoeira Paulista. No Vale do Paraíba, nós temos a Serra da Bocaina, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Obviamente, a circulação ela é bem distinta em função, por exemplo, se a gente comparar com a cidade de São Paulo, que não tem uma serra tão íngreme e não tem uma Serra da Mantiqueira. E mesmo a regional, se vocês experimentarem a diferença de temperatura entre Cachoeira Paulista e São José dos Campos, vocês vão perceber que Cachoeira Paulista é mais quente que São José dos Campos, justamente porque a montanha aqui, a Serra do Mar, ela é mais íngreme. Então, a brisa que vem do mar, via de regra, não chega aqui na região de Cachoeira Paulista, chega na cidade de São José dos Campos, por isso que a temperatura aqui é mais alta, né? E por isso que, ao lado de Cachoeira Paulista, a gente tem, próximo, digamos assim, a gente tem Ubatuba, que muita gente chama de Ubachuba, justamente porque a brisa não consegue subir a montanha, fica ali, e aí chove justamente naquela região. Então, novamente, uma engrenagem importante, né? Nós temos toda a biosfera, que aqui eu vou simplificar pela vegetação, que também é importante, né? Ela, do ponto de vista de energia para a atmosfera, tem dois papéis importantes. O primeiro é a fonte de vapor d'água para a atmosfera, né? Através do processo de evapotranspiração, e principalmente nas regiões de florestas tropicais, né? Uma árvore adulta numa floresta como a Amazônia, ela despeja na atmosfera em vapor d'água, isso medido através de diversos experimentos, em 300 a aproximadamente 500 litros d'água por dia, né? Então, é uma fonte de umidade para a atmosfera, e também a vegetação ela tem a questão do carbono, né? De assimilar o carbono, fixar o carbono no seu tronco, raízes, folhas, etc., galhos. E o carbono é um elemento importante do sistema climático. O ciclo do carbono é um elemento importante porque ele atua justamente na questão do efeito estufa, tá? Bom, nós temos outros elementos aqui, né? Os gases, por exemplo, compõem, eu acabei de falar, né? O vapor d'água é o principal gás que influencia o sistema climático, né? O vapor d'água, ele é um elemento principal do efeito estufa, seguido do dióxido de carbono, né? Então, esses elementos, eles todos atuam, né? E aí, para entender o sistema climático, a gente olha uma imagem de satélite, ou uma animação como aquela que a gente está vendo, todos esses elementos estão aí, tá? Todos estão aí. E aí, para a gente tentar prever o tempo para as próximas horas, próximos dias, próximos meses, nós temos que considerar todos esses elementos. Mas aí que está. Primeiro, vamos lá. Para começar a considerar, a gente tem que ter as medidas.
né? As medidas hoje, nem dá para ver direito aqui a América do Sul, aqui está a América do Sul, tá? Essa é uma figura antiga que eu uso já há muito tempo. Mas o que está em amarelo aqui são as estações meteorológicas, o que está no oceano são as boias, tá? São boias oceânicas que estão medindo. O que está em azul são os dados de aeronaves, inclusive comerciais, ou de balões, né? Existe a Organização Meteorológica Mundial, ela regula isso. Então, cada país é responsável pelo número de estações meteorológicas e por uma rede de observações. E essas observações elas são utilizadas, então, para fazer justamente o diagnóstico. E o que faz a diferença mesmo, hoje em dia, em termos de observação, é que está em vermelho, que são as informações oriundas de sensores a bordo de satélite. Tá? Então, com isso, nós conseguimos ter um retrato da atmosfera da Terra, não só da superfície, mas de toda a coluna atmosférica. E aí, nós fazemos o quê? Nós começamos a tentar antever o tempo, né? E isso é um desejo do ser humano desde a pré-história, né? O homem primitivo, de fato, foi o primeiro meteorologista, digamos assim, né? Depois os gregos fizeram algumas especulações, mas isso avançou mesmo em dois momentos, né? Primeiro, claro, na pré-história, quando o ser humano começou a fazer a produção de alimentos, né? Porque ele tinha que entender sobre a questão das chuvas, né? Do período mais propício, mas eram conhecimentos muito rudimentares. O grande avanço começou mesmo com os marinheiros, com as navegações, né? E depois, no século XVIII, como nós estamos tratando de um fluido, e aí veio a evolução da física com cálculo diferencial, etc., isso começou a ganhar cada vez maior conhecimento, né? Esse entendimento de que a atmosfera é um fluido, né? Só que a grande revolução mesmo ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a primeira guerra tecnológica, digamos assim, né? Porque houve, então, a invenção do radar, né, o radar meteorológico, foram feitas sondagens na atmosfera, ou seja, eram soltos balões para justamente estimar o perfil da atmosfera, principalmente o vento, com o objetivo de lançar bombas através de balões que, com um sistema de cronômetro, esses balões, e considerando a velocidade média do vento, eles detonariam onde o inimigo quisesse, né? E com isso, com esses balões também foi possível entender um pouco mais sobre a circulação dos altos níveis da atmosfera e entender todo esse movimento que ocorre, principalmente na primeira camada, que é a chamada troposfera, que é a região que mais influencia a nós no dia a dia. Acabada a Segunda Guerra, começaram os primeiros computadores, uma evolução para o radar meteorológico de fato, e aí começaram os primeiros modelos atmosféricos, né? Porque, olha, se nós estamos falando de um fluido, nós temos todo o conhecimento sobre a dinâmica dos fluidos, então esses movimentos eles podem ser totalmente não, eles podem ser, nós podemos tentar simular esses movimentos utilizando as equações da dinâmica dos fluidos, né? Muito bem. Tanto é que algumas aplicações começaram, né? Depois, com o satélite meteorológico, aí sim foi um grande avanço, né? E o desenvolvimento de melhores modelos dinâmicos, tá? E aí, os satélites meteorológicos, porque eles representam um fato muito importante. Os geoestacionários, inicialmente, nós sabemos que um geoestacionário fica aproximadamente a 36 mil quilômetros de distância. As imagens que eu mostrei anteriormente é de um geoestacionário, que é o GOES-16. E ele tem uma vantagem justamente de monitorar sempre no mesmo ponto. Então, essa, por exemplo, foi a primeira imagem de satélite tirada por um satélite, né? Ela foi produzida no 1º de abril de 1960 e é justamente para você ter uma noção dos sistemas meteorológicos, né? Um satélite chamado TIROS.
E aí, de posse dos sistemas meteorológicos, você começou a identificar os sistemas, né? Das imagens você começa a identificar os sistemas. Opa, aqui tem uma frente fria, aqui tem um centro de baixa pressão, e começa a acompanhar a evolução dessa dinâmica dos fluidos, né? Hoje em dia, os satélites conseguem muito mais. Por exemplo, isso aqui é um satélite da série Meteosat. Se vocês prestarem atenção, no deserto do Saara você consegue ver a evolução de uma tempestade de areia lá, não só as nuvens, né? Mas dá para ver claramente a evolução de uma tempestade de areia, né? Então, os satélites fizeram realmente deram um grande avanço no entendimento dessa dinâmica dos fluidos, né? Depois, até aí, o caso aqui do Brasil, até 94, nós trabalhávamos muito na parte observacional e no diagnóstico mesmo, não utilizávamos modelos numéricos, utilizavam ferramentas de distribuição de imagens, por exemplo, como facsímile, que muita gente que está aqui talvez não conhece o que é isso, né? E começaram a ocorrer os primeiros modelos dinâmicos. E aí nós começamos, então, no Brasil, a inauguração do CPTEC no INPE foi justamente para fazer essa questão, essa inauguração da previsão numérica de tempo. E aí, a previsão numérica de tempo, o que você faz? Você utiliza um modelo, né, com as equações da dinâmica dos fluidos, e você alimenta esse modelo com os dados observados. E você considera esses dados observados como sendo a condição inicial, ou seja, você está dando um retrato da situação atual para aquele conjunto de equações, e aí você fala assim, olha, calcule agora para as próximas horas, para os próximos dias, para os próximos meses, a evolução desses parâmetros. Tá? Só que tem um limite teórico, né? E é justamente isso que foi o objeto principal da teoria do caos, né? A teoria do caos, que muita gente traduz a teoria do caos com aquela questão, olha, um simples bater de asas de borboleta pode provocar uma tempestade no Pacífico, né? Ficou a frase famosa. A teoria do caos justamente diz isso. Ela foi testada, inclusive, para a atmosfera, né? E demonstrou-se que existe um limite teórico de previsibilidade que é em torno de 15 dias. Porque, além de 15 dias, a atmosfera ela se torna um sistema caótico. Tá? Então, você não consegue fazer previsão de tempo, né, além de 15 dias. O que vem a ser a previsão de tempo? É aquela previsão que você fala assim, olha, vai chover amanhã tantos milímetros, a temperatura mínima vai ser tanto, a máxima vai ser tanto, vai ter tanto de nebulosidade e assim por diante. Tá? Só que daí o que aconteceu? A gente introduziu os modelos, né, para fazer e temos ainda até hoje, nos dias atuais, de 2023, nós temos essa limitação. Nós não conseguimos fazer previsão em qualquer parte do planeta, tá? Não é só uma exclusividade nossa no Brasil. Qualquer parte do planeta você não consegue ir além de 15 dias com simulações precisas, porque elas começam a ficar não úteis a partir do 16º dia, aproximadamente. Tá? Nós utilizamos, então, esses modelos. Né? Esse aqui é um modelo, por exemplo, já antigo do CPTEC, né? Um modelo global. Veja como é que o modelo ele considera todas as colunas na vertical, né? Diversas colunas vertical, na horizontal. Como eu falei, ele é abastecido pelas informações que chegam das observações, das estações de superfície, das boias, dos balões e assim por diante. Um fluxo de informações muito grande todos os dias. E aí, se vocês pensarem, isso daqui é um modelo considerando 200 por 200 quilômetros com 28 níveis na vertical, previsão para 7 dias, né? Para cada rodada do modelo, você faz aí cálculos, pelo menos na ordem de 3,6 milhões de elementos que tem que ser calculados. Então, é esse o motivo da gente também utilizar supercomputador, porque a gente precisa simular todos esses processos que estão aqui no sistema climático. Agora, aqui é que vem a grande questão, tá? Pelo seguinte, alguns processos, eles, numa escala de horas ou dias, ele não muda substancialmente.
Outros processos, eles são mais importantes numa escala de meses, anos. Tá? Então, eu vou exemplificar. Você, por exemplo, se você tiver uma situação hoje da temperatura do mar, tá? Em todo o globo, você vai utilizar esse dado para alimentar o seu modelo. Tá? Amanhã, ou daqui a 6 horas, quando você rodar novamente o modelo, você não precisa pegar o novo dado de temperatura do mar. Porque lembra que eu falei, a água ela tem um calor específico muito alto, e qualquer mudança nas propriedades ali dos oceanos, ela leva muito tempo. Não é algo que ocorre na escala de horas, mas ocorre na escala de meses. Portanto, eu, para fazer uma previsão de tempo para amanhã ou para os próximos 7 dias, eu não preciso simplesmente ficar atualizando a temperatura do mar. Agora, eu preciso ficar atualizando as informações que chegam de outros parâmetros, né, como umidade, pressão, né, e outros parâmetros que são utilizados para dar essa radiografia, essa fotografia para iniciar o modelo. Ou, por exemplo, erupção vulcânica. A erupção vulcânica, você não consegue prever uma erupção vulcânica. Tá? Os modelos até consideram, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas você não precisa prever que vai ter uma erupção vulcânica nos próximos dias. Mas se ela tiver, ela pode ter um impacto nas previsões no horizonte aí de 2 semanas aproximadamente, ou mais no horizonte de meses. Então, são coisas que a gente tem que sempre considerar, né? Então, esses modelos, eles são representação aritmética aproximada das equações matemáticas que regem os movimentos da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Tá? Por que aproximada? Porque vários dos processos na natureza não têm uma solução analítica, você só consegue resolver a partir de solução numérica. Né? Por isso que nós utilizamos, desde o início, supercomputadores. Né? Nós estamos agora em vias de comprar um novo sistema de supercomputação, já temos parte do recurso, mas veja, para você, imagina o seguinte, para você assimilar uma quantidade enorme de informações a cada 3 ou 6 horas, e fazer com que aquela informação seja uma condição inicial para o modelo, e rodar um modelo por horizonte de previsão de 7, 10 até 15 dias, você precisa ter um sistema de recepção de informações e processamento das informações e do modelo muito ágil. É por isso que a gente utiliza supercomputadores para fazer as previsões de tempo e depois de clima e de mudança do clima, que eu vou falar um pouco mais à frente. Tá? Então, esse modelo numérico, ele é um código computacional, são mais de 100 mil linhas, né? Hoje em dia muito mais até, com essas representações, né, que governam não só a atmosfera, os movimentos da atmosfera, dos oceanos, as interações com a superfície, atmosfera dividida em volumes, como eu já falei, né? Cada um desses volumes você computa a temperatura, umidade, vento, pressão, etc., para instantes futuros, né? E você realiza a previsão. Mas tem elementos aqui que são difíceis de prever, ou difíceis de você simular. Por exemplo, as nuvens. Tá? Se você parar e olhar um dia como hoje, e você observar algumas nuvens, se você fizer o seguinte exercício, você observa a nuvem, você deixa de olhá-la, conta 1 minuto e olha novamente para aquela mesma nuvem, você vai ver que ela está diferente. Tá? Então, nuvem, você tentar simular a formação de uma nuvem é um processo muito complexo. Tá? E aí, esses modelos, a gente tem, obviamente, a gente usa as equações, né, da dinâmica dos fluidos, né, o fluxo de ar e água, né, troca de calor, água e momento, liberação de calor latente, absorção da radiação solar e emissão da radiação térmica, e alguns processos você não consegue resolver utilizando as equações. Aí a gente usa um artifício chamado parametrizações. Tá? E aí, por exemplo, no caso da radiação, né, e da formação de nuvens, ou mesmo processos turbulentos, né,
e nós utilizamos parametrizações. E essas parametrizações, elas vêm principalmente de experimentos, e nós tentamos simular, a partir dos experimentos, esses fenômenos que ocorrem na atmosfera, né, e que afetam as condições de tempo e de clima. São essas que, inclusive, consomem maior poder computacional quando nós utilizamos, quando nós fazemos as previsões. Então, quando entra no modelo, como eu já falei, entra a temperatura do mar, entra a umidade do solo, entra toda a questão da vegetação, né? E nos modelos atuais, a vegetação cresce, compete por luz, água, nutrientes, ela morre, ela faz fotossíntese, né? Mas, de novo, fazer fotossíntese, você vai fazer para previsão para os próximos dias, isso não é importante. Para as próximas décadas é importante, porque vai justamente estar na faixa do ciclo do carbono, né? Então, novamente, a questão temporal, ela é muito importante, né? A gente olha no modelo, tem todo o sistema de raiz da vegetação, tem todo o dossel, o canopy da vegetação, isso tudo está lá representado dentro dos modelos, como eu já falei. Nos modelos atuais, a vegetação ela cresce, ela morre, ela compete por luz, água, nutrientes, enfim, tem toda uma dinâmica da vegetação que os modelos atuais utilizam, né? E os processos de radiação são bastante complexos, né? E que estão dentro dos modelos, que é justamente a partir da radiação solar, depois a radiação terrestre, todas as interações com a umidade na atmosfera, com os gases na atmosfera, com as nuvens, etc. Então, são múltiplas as interações, tá? Um desafio também é o seguinte, a resolução do modelo, né? Porque se você coloca um modelo de 200 por 200 quilômetros, né? Vamos pegar, por exemplo, esse caso aqui, 200 por 200 quilômetros significa que todo o Vale do Paraíba ele está uniforme ali dentro do modelo, ele está representado por uma topografia uniforme, né? E a gente sabe que não é assim, né? Só que existem processos que são suavizados quando você está numa resolução como essa, mas quando você vai numa resolução mais fina, que a gente está olhando 50 por 50 quilômetros, alguns processos que nós não considerávamos aqui, nós temos que considerar aqui. Por exemplo, a inclinação de alguma montanha, etc., a gente tem que considerar aqui. Então, à medida que você vai refinando, você tem que refinar todos os processos e todos os elementos do sistema climático, tá? Então, não simplesmente, não, agora eu tenho um modelo, quero rodar ele a 1 quilômetro. Eu tenho máquina suficiente para isso. Não é suficiente, porque não é só a máquina, você também tem que melhor representar os processos naquela escala que você está atuando, tá? E aqui são as equações básicas, né? Como eu já falei, o momento, o movimento vertical, a hidrostática, a termodinâmica, a continuidade, porque continuidade, nós estamos num sistema fechado, o fluido da atmosfera, você não tem desprendimento desse fluido para o espaço e não chega também fluido do espaço para o planeta Terra. Nós temos um fluido ao longo de todo o planeta Terra, por isso as ondas se propagam ao longo de todo o planeta. Muito bem. Eu já falei, na casa da previsão de tempo, a partir das observações meteorológicas, você gera uma condição inicial. Você, de posse dessa condição inicial, você roda o modelo numérico e você chega na condição final, que é a previsão, tá? Aqui tem muita interação e muita necessidade de interação, aliás, todos os processos de previsão da computação. Porque mesmo você juntar todas as informações, né, para que compõem as observações da atmosfera, dos oceanos, etc., para gerar uma condição inicial, requer um trabalho de computação muito intenso, tá? O próprio modelo em si, e depois com o resultado final, porque nós estamos falando aqui, quando a gente sai com a previsão, são terabytes de campos e informações que precisam ser trabalhadas para você chegar justamente à informação que interessa para o público, se que vai chover, não vai chover, né? A temperatura vai aumentar, vai diminuir, e assim por diante. Então, toda a escala de processo, a necessidade de atuação da computação é muito grande, né? Não só nos processos, mas também nas técnicas de
análise dessas informações, né? Muito bem. Aqui é uma evolução, né? Você vê que, no caso do CPTEC, ele vem evoluindo as previsões ao longo dos anos, né? Não chega em um limite teórico. Aqui, a última figura que eu tenho é de 2016, aqui, 7 dias de previsão, chegando aí com 73% aproximadamente no 7º dia, né? Mas veja para 24 horas, olha, ela é próximo de 99%, tá? E, novamente, isso daqui a gente roda o sistema a cada 6 horas, né? Ou 12 horas, então você tem uma nova previsão. Quais são as limitações das previsões? Primeiro, fenômenos de escala muito pequena, tá? Você prevê isso daqui a 7 dias, um fenômeno que vai ocasionar uma chuva, que às vezes chove num determinado ponto de um bairro e no outro ponto daquele mesmo bairro não choveu nada, é muito difícil. E esses sistemas de pequena escala normalmente são de rápido desenvolvimento. Normalmente no verão, em 20 minutos, 30 minutos, você forma um sistema de pequena escala, esse precipita, ou seja, gera chuva e você não consegue prever isso com precisão com 7 dias de antecedência, por exemplo. O nível de detalhamento espacial e temporal, muito associado à resolução do modelo, como eu já falei, né? O prazo, nós temos a limitação de no máximo 15 dias. A intensidade, então vejam, por exemplo, o caso recente de São Sebastião. Os modelos colocavam precipitação na ordem de 400 milímetros, que é muita coisa, né? Acumulado, que é bastante coisa mesmo, né? Porque se a gente pensar em torno de 200 milímetros, é que chove num mês. Ali a gente estava colocando em 3 dias 400 milímetros, né? Choveu um pouco mais do que isso, né? Então, a intensidade ainda é um problema também dos modelos. E os tipos de fenômenos, épocas do ano e região. Por que isso? Porque o que acontece? Toda a teoria da previsão numérica de tempo, a dinâmica dos fluidos, ela funciona muito bem para latitudes médias, né? À medida que você vai subindo e indo em direção ao Equador, os sistemas de desenvolvimento rápido se tornam mais frequentes, né? Ou seja, os sistemas de larga escala, à medida que você vai se afastando do Equador, eles são mais frequentes. À medida que você vai se afastando das latitudes médias, chegando na região do Equador, eles vão se tornando menos frequentes, e aí os fenômenos de escala pequena que ficam mais frequentes. Traduzindo, o que significa isso? Você fazer uma previsão os próximos 3 dias em Fortaleza, você consegue. E além de 3 dias, é muito difícil. Agora, se você está no Rio Grande do Sul, você consegue fazer com 7, 10 dias uma previsão tranquilamente. Principalmente se você estiver nessa época do ano, ou seja, outono e inverno, né? Então, vai depender muito da região que você está, você consegue prever melhor ou não. Por isso que muita gente, quando vai para a Europa, os Estados Unidos, fala assim, nossa, mas eles fazem previsão com 10, 12, 15 dias de antecedência. Primeiro, eles não estão na região tropical. Segundo, além de não estar na região tropical, eles estão na região onde você tem melhor previsibilidade do ponto de vista de tempo, tá? Então, isso também é algo que tem que ser considerado, né? Eu falei a atmosfera caótica para prazos superiores a cerca de 2 semanas, né? O que significa isso? Significa o seguinte: se eu partir de 3 condições iniciais muito próximas, né, derivadas das observações, em 2 semanas eu posso chegar a previsões totalmente distintas, tá? Justamente a teoria do caos, né? Pequenas perturbações aqui podem ser suficientes para você chegar a uma condição final totalmente distinta. Muito bem. Porém, tem um paradoxo, que é o seguinte: você já deve ter ouvido falar que nós fazemos previsão climática, ou seja, para os próximos 3 meses, né? E, de fato, nós fazemos, né? Por quê? Nós sabemos que as flutuações atmosféricas, elas são caóticas, ou seja, são imprevisíveis em escalas de tempo superiores às 2 semanas, mas em algumas regiões do planeta, principalmente nas regiões tropicais, o estado médio da atmosfera, que é o clima, é previsível com meses de antecedência. E o porquê disso? Aí, novamente, é a questão dos oceanos, né?
naquelas regiões onde o clima, né, as variações climáticas são controladas pelas lentas variações da temperatura dos oceanos tropicais, nessas regiões a gente consegue fazer previsão para os próximos dias. E aí, pasmem, agora é o contrário da previsão de tempo. Tá? Quando na previsão de tempo eu consigo prever melhor, à medida que eu vou me afastando do Equador, na previsão de clima, os próximos 3 meses, quanto mais próximo do Equador, para mim, melhor. Por quê? Os fenômenos que ocorrem nesta região aqui, eles são controlados pelas variações que ocorrem no Pacífico e no Atlântico tropical. Tá? No sul do Brasil, você tem uma média previsibilidade do ponto de vista sazonal, 3 meses a 6 meses. Por quê? Porque não é tão alta. Porque você tem pouca dependência do Atlântico, aqui na região sul do Brasil, mas você tem uma média dependência do Pacífico. O que ocorre no Pacífico tropical afeta diretamente essa região no Brasil e na América do Sul. E exatamente onde nós estamos, a região sudeste, a região centro-oeste, nós temos baixa previsibilidade. Por quê? Porque os fenômenos meteorológicos que atuam aqui, eles têm pouca dependência com as variações do mar no Atlântico e no Pacífico. Então, quando a gente fala assim, olha, esse daqui vai ser o inverno mais frio dos últimos 50 anos em São José dos Campos. Não dá para fazer esse tipo de previsão. Tá? Agora, eu posso dizer o seguinte, olha, nós estamos começando o El Niño agora, nas próximas semanas. Esse El Niño tem intensidade moderada, no mínimo. Então, a probabilidade de termos uma seca no Nordeste em 2024 é altíssima. É altíssima. Veja, estou só falando do Oceano Pacífico. Né? Funciona mais ou menos assim, ó. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pelas cores. Se a gente tiver um Atlântico tropical quente, ou seja, um El Niño, e ao mesmo tempo a gente tiver o Pacífico tropical, tivermos um Atlântico tropical norte quente, um Atlântico tropical sul frio, o resultado é seca no Nordeste. Tá? Porque você modifica o posicionamento do sistema que provoca chuva aqui nessa região, e isso faz com que esse sistema fique deslocado para o norte e não chove nessa região. Por outro lado, em Laninha, que é o que nós tivemos nos últimos 3 anos, temperaturas mais frias do mar no Pacífico, e ao mesmo tempo frio no norte e quente no sul, nós temos anos chuvosos. Só olhar esse ano, por exemplo, na região nordeste do Brasil. Tá? Então é assim que funciona. Então nessas regiões a gente consegue fazer as previsões com meses de antecedência. Agora tem uma diferença também. Embora nós utilizamos aqui modelos numéricos, e aqui sim, aqui a temperatura do mar é uma variável-chave. Enquanto na previsão de tempo ela não era tão importante, aqui ela é chave para fazer, porque a variação da temperatura do mar é que vai me dizer a variação do clima. Então é uma variável importantíssima na hora de você inicializar o modelo para fazer a sua previsão sazonal. Muito bem. Então, quais são algumas fontes de incerteza, né? Primeiro, são erros sistemáticos dos modelos, né? No caso da previsão de clima, esses modelos devem ser acoplados. O que significa um modelo acoplado? Ele tem que considerar os oceanos, o movimento dos oceanos. Modelos não acoplados não são apropriados para simular a natureza de algumas regiões e estações, porque clima é um processo acoplado. Como nós já sabemos, a atmosfera, as respostas da atmosfera não são lineares, né? E isso é uma dificuldade enorme, por isso que cada vez mais nós utilizamos técnicas computacionais e realmente precisamos avançar muito nisso. A distinção entre diversas variabilidades do sistema climático, né? Outra fonte de incerteza, as parametrizações que eu já falei, né? E as observações que entram nos modelos. Muito bem. Então, assim, só recapitulando, para fazer uma previsão numérica de tempo, basta eu ter um modelo, uma condição inicial, forneço essa condição inicial para o modelo e roda a previsão para os próximos dias. Para fazer uma previsão de clima, eu tenho que ter essa condição inicial também, mas o que é mais importante para mim é fornecer
a questão da situação das condições de contorno. A principal é a temperatura da superfície do mar e como é que ela vai evoluir ao longo dos próximos meses. Mas aí tem o seguinte, nós não conseguimos na previsão climática dizer o seguinte, ó, nós estamos hoje no dia 25 de maio, vai chover no dia 27 de julho às 16 horas. Tá? Na previsão climática, a gente dá uma previsão, tipo assim, olha, vai chover mais ou menos do que a média. Vai ficar mais quente ou mais frio. A gente não consegue fazer um detalhamento temporal ainda. Tá? Nós estamos começando a avançar agora na escala chamada subsazonal, né? Que é no horizonte de 30 dias. Mas, de novo, a escala subsazonal requer um processamento de informações, e principalmente hoje, a gente está entrando até na questão da inteligência artificial, para tentar extrair alguma informação nessa escala, porque nós já sabemos que entra naquele momento que é o caos. Né? E aí agora a gente também começa a se deparar com o seguinte, olha, os eventos extremos estão cada vez mais frequentes. E esses eventos extremos, eles são principalmente ocasionados pelo aumento da temperatura média do planeta. Né? Então, essa daqui é um viés da temperatura observada, né? A gente chama isso de anomalia. A média entre 1901 e 2012, a partir das estações meteorológicas, por isso que esse buraco aqui no meio, né? Porque você não tem estação meteorológica medida há tanto tempo na região central do Brasil, diferente da região sudeste, da região centro-oeste e da região sul do Brasil, que tem, né? E aí o que a gente observa aqui, olha, em média, entre 1901 e 2012, a temperatura aumentou, e em alguns casos ali na região central do Brasil, até 2,5 graus. Tá? E outros estudos também já demonstraram, diversos outros estudos com fontes distintas, mostraram esse aumento da temperatura, tá? A partir das observações. De fato, a temperatura está aumentando e o padrão de chuva está mudando. Tá? Por exemplo, é nítido a gente ver, em todas as estações do ano, o aumento do volume de chuva no sul do Brasil e a diminuição do volume de chuva na região central do Brasil. Tá? A gente consegue observar essa mudança de padrão, isso está associado ao aumento da temperatura. E o aumento da temperatura ele modifica também o comportamento das nuvens. Né? Então, por exemplo, aqui é a cidade de São Paulo, é o número de casos de chuva intensa por década. Né? A gente vê que há um aumento do número de chuvas intensas à medida que o tempo vai passando. Né? Como está escrito aqui, ó, chuvas acima de 50 milímetros por dia na cidade de São Paulo, elas não existiam antes da década de 1950 e elas ocorrem com uma frequência de 2 a 5 vezes, né? Por década. Então, assim, é algo que nós estamos observando. E São José dos Campos não é diferente. Tá? São José dos Campos, na década de 76 a 85, nós tínhamos 23 casos de chuva intensa por ano. Na última década, 45 casos, ou seja, praticamente dobrou o número de casos de chuva intensa por ano. E aí o que acontece? Se você vai avaliar o volume é praticamente o mesmo. Ou seja, a característica das chuvas vem se modificando. As chuvas têm ocorrido de maneira mais concentrada, né? Portanto, são chuvas intensas, se o volume não mudou. Aí você fica um período maior sem chuva. E aí nossos modelos têm que ser capazes de prever esse tipo de mudança. Tá? E aí a gente começa a pensar, olha, mas espera aí, vamos lá. A gente tem que considerar, no começo, a atmosfera, depois a atmosfera e a superfície, depois a atmosfera e a superfície do oceano para fazer previsão de clima. Depois, a gente começa a entrar numa escala de anos, décadas, que a gente tem que considerar toda a química da atmosfera e os aerossóis. Aerossóis é qualquer partícula em suspensão na atmosfera. Isso vai ter interação com a radiação, né? Isso vai mexer com os ciclos, por exemplo, de carbono, de água, etc. Você tem que começar a considerar toda a parte biológica, né? A biogeoquímica ou a bioquímica. Então, a fotossíntese se torna importante porque está no ciclo do carbono, né?
você começa a ter que considerar também as atividades humanas, né? Porque o desmatamento, por exemplo, principalmente de grandes áreas, como ocorre na região central do Brasil e Amazônia, ele modifica a atmosfera. As queimadas modificam a atmosfera. Você colocar gases na atmosfera a partir das atividades humanas, por exemplo, uma queima de combustíveis de origem fóssil, modifica a atmosfera. Então, quando a gente começa a falar, opa, eu quero saber como é que vai ficar nos próximos anos, décadas, a gente tem que começar a considerar também essas variáveis, né? Não só mais como a gente fazia antes, né? E outras, como, por exemplo, a questão dos vulcões, os parâmetros orbitais, né? Se você vai muito longe, né? Eu, por exemplo, trabalho com paleoclima. O parâmetro orbital, quando a gente trabalha em paleoclima, climas do passado, por exemplo, eles são importantíssimos, porque significam o quê? Quanto de radiação solar chegando no planeta que vai interagir com o sistema climático, né? Então, os modelos eles têm que ser capazes de simular tudo isso. Novamente, o sistema climático, né? Então, enquanto na década de 70 você tinha só a atmosfera, e depois a atmosfera e a superfície, depois a atmosfera, a superfície, os oceanos e o gelo no oceano, depois você começa a colocar os gases, os aerossóis, o ciclo do carbono, a vegetação dinâmica, a química da atmosfera, e isso só cresce, né? Isso só cresce. Por quê? O objetivo é representar tudo que a gente está vendo nessa figura, tá? Novamente, para fazer isso, você precisa ter diversas especialidades, né? Não basta você ter simplesmente um meteorologista ou um físico. Você tem que ter químicos, você tem que ter biólogos, tem que ter ecólogos, tem que ter a pessoa da área de computação, né? E você vai ter que colocar tudo isso e fazer isso funcionar bem. E tem que também utilizar técnicas cada vez mais avançadas para fazer isso funcionar bem, né? Então, e aí, novamente, quando você começa a ver a evolução desses modelos que fazem projeções para as próximas décadas, eles foram aumentando bastante a resolução, né? E à medida que o tempo foi passando, foram considerando diversos novos processos. Por exemplo, em meados de 70, começaram a considerar alguma atividade humana, mas veja que a superfície não existia. Depois foi colocada a superfície, montanhas, etc., e alguma atividade humana. Isso é meados dos anos 80. Mas não existiu o oceano. Depois foram colocados o oceano, mas o oceano só a parte superficial do oceano. Depois começou a colocar o oceano com toda a circulação oceânica e os processos de superfície, com 96. Depois, os gases e a interação desses gases com a atmosfera e a circulação profunda de oceano. Depois entrou a vegetação, o ciclo do carbono, os gases na atmosfera, e assim por diante. Tá? E assim por diante. Só que o grande desafio, qual que é? Tá bom, eu quero fazer a previsão, que a gente aí, a partir daí a gente chama de projeção, eu vou explicar já por quê. Os próximos 50 anos. Então, eu quero saber como é que vai ficar o clima em São José dos Campos daqui a 50 anos. Nós não sabemos como é que vai evoluir a humanidade ao longo dos próximos 50 anos. E por que eu estou falando isso? Porque, lembra, nessa escala de tempo, eu preciso saber da quantidade de gás que vai ser despejado na atmosfera. Porque isso vai ser traduzido em interações com a radiação, e isso tem que ser calculado dentro dos modelos. Então, por isso que quando a gente trabalha na escala de anos, décadas e século, a gente tem que utilizar os chamados cenários. Tá? Esses cenários são o quê? Como é que vai evoluir a população, o PIB, a energia, a indústria, transporte, agricultura, etc. Por exemplo, vamos supor, um dos possíveis cenários é nós deixaremos de utilizar petróleo e começaremos a utilizar só a energia elétrica, fontes renováveis. Isso é um cenário.
Mas quando é que vai acontecer isso? Nós não sabemos. Mas a gente pode estimar, olha, até 2030 a gente vai utilizar petróleo, a partir de 2030 isso começa a cair, isso é um cenário. Para esse cenário, vai ter uma curva o quê? De gases, de aerossóis. Você transforma esses gases em forçantes radiativos por modelo e fornece isso para o modelo e roda o modelo. Fala assim, ó, se você imaginar que o mundo vai evoluir e em 2030 a gente vai deixar de usar o petróleo, nós temos um cenário. Modelo, de posse desse cenário, calcule qual é o impacto na precipitação, na temperatura, na umidade, se a gente considerar esse cenário. Tá bom, então vamos pensar o seguinte, no caso da energia, a gente vai continuar utilizando petróleo, cada vez mais petróleo, vamos continuar desmatando, desmatando, desmatando. É um cenário que a gente chama de cenário onde a economia domina. Nesse caso, o perfil das emissões é de altíssimas emissões. Você fornece as altíssimas emissões para o modelo e aí você tem a resposta na temperatura, etc. Por isso que a gente não chama isso de previsão, mas de projeção, porque depende de um cenário que foi considerado. Tá? Então não dá para a gente falar assim, olha, em 2050 vai chover mais ou menos, mas a partir de qual cenário? Tá? Então, os modelos eles são ferramentas para isso também. Obviamente que a primeira coisa que nós fazemos é calibrar o modelo do passado. Então, no último século, esses modelos são todos calibrados, que é essa figura está mostrando, e para todas as regiões do planeta. Tá? E aí a gente pensa assim, tá bom, num cenário de baixas emissões, né, que é o chamado RCP 2.6, qual seria o impacto na temperatura no final do século XXI? Então, aumentaria em média 1 grau Celsius em relação aos dias atuais da temperatura. E no cenário de altíssimas emissões, que é o chamado RCP 8.5, nós chegaríamos a uma média de 3,7 graus Celsius no final do século XXI. Então, é para isso que serve o modelo, justamente para você calcular essas diferenças. Tá? E aqui está um resultado recente, né, do último relatório do IPCC. Se você considerar um aumento médio da temperatura em 1,5 grau, em 2 graus Celsius e em 4 graus Celsius, qual o impacto na temperatura máxima, na precipitação, na chuva intensa e nos dias secos consecutivos? Então, vamos pegar o de 2 graus Celsius. Veja como aumenta bem a temperatura, 2 graus Celsius média global, tá? Aumenta bem a temperatura na América do Sul, em algumas regiões até em torno de 4 graus Celsius. Né? O padrão de chuvas aumentando no sul do Brasil, aqui já é o resultado do modelo, diminuindo nessa região ocidental, inclusive toda a borda da Amazônia, que é onde está ocorrendo o maior forçante associado ao desmatamento. Em toda a América do Sul, aumenta o número de casos de chuvas intensas, e, ao mesmo tempo, as secas consecutivas. Então, qual é a mensagem que está dando aqui? Os extremos se tornam mais frequentes. Tá? Os eventos extremos se tornam mais frequentes. Se a gente vai para um cenário de 4 graus Celsius, é muito pior. Tá? Aqui é outro resultado, também para o final do século XXI, né? Número de dias com chuva intensa e número de dias secos consecutivos. E aqui outro que eu considero bastante importante, que é a umidade do solo. Em qualquer cenário, mesmo no cenário de menor emissões, onde você teria um aumento da ordem de 1,5 graus, você tem uma diminuição muito brusca da umidade do solo, justamente na região da floresta tropical amazônica, que pode significar uma mudança da floresta tropical amazônica, por isso que muita atenção é dada à Amazônia. Novamente, você não consegue aqui com esses modelos dar um detalhamento. Né? E aqui eu vou colocar algumas limitações. Então aqui são 32 modelos que participaram do CEMIP-5, que foi há cerca de 10 anos atrás, e aqui é para dezembro, janeiro e fevereiro, a avaliação, ou seja, o que foi projetado versus o que ocorreu entre 71 e 2000. E notem o que acontece, está destacado a Amazônia. Veja, por exemplo, esse modelo aqui. Ó. Esse modelo aqui, ele está colocando que
em geral, esse modelo subestima a precipitação na Amazônia. Tá? Se você pegar, por exemplo, esse outro modelo aqui, ele superestima o norte da Amazônia e subestima no sul da Amazônia. Né? Então, os modelos têm muitas limitações ainda assim, apesar de você produzir os cenários. E essas limitações são também associadas ao ciclo sazonal. Então, se você pegar, por exemplo, ao longo de um ano, todos aqueles modelos, né, o observado está aqui a linha preta, veja como há uma dispersão enorme entre esses modelos. Eles não conseguem simular muito bem o ciclo sazonal. E o ciclo interanual ainda muito pior. Tá? Mas são ferramentas úteis, não são a verdade, são ferramentas úteis que geram cenários justamente para fazer algum planejamento. E esses cenários são utilizados por pessoas da área de agricultura, de energia, de transporte, etc., para o planejamento futuro. Se a gente sabe, por exemplo, que o número de casos de chuva intensa aumenta ao longo das próximas décadas, você tem que fazer obras para justamente minimizar os impactos das chuvas intensas. Então, alguns desafios que nós temos. Primeiro, como incluir os diversos processos das mais diversas escalas, tanto espacial quanto temporal, é um desafio, né? Como representar a complexa dinâmica das interações entre o clima global, o uso da terra, fogo, hidrologia, ecologia e dimensões humanas. Há muitas incertezas associadas com os efeitos de longo prazo do carbono, por exemplo, temperatura do mar, mudanças do uso da terra, né? Como é que os ecossistemas reagem a essas mudanças? Há necessidade de ampliar a rede de observações, melhorar os ciclos, né, como o de carbono e outros elementos como fogo, insetos, etc., áreas urbanas, biodiversidade. E para tudo isso, são desafios enormes e multidisciplinares. Tá? Nós hoje no Brasil, nós estamos produzindo um novo modelo chamado Modelo Comunitário do Sistema Terrestre. É um desafio que nós abraçamos, é liderado pelo INPE, né? Com o objetivo de produzir a melhor previsão numérica de tempo, de clima ambiental do mundo para o Brasil. Tá? Esse modelo é chamado MONAN, ele envolve todo o sistema terrestre, ele serve para qualquer escala temporal, por isso chama-se unificado, ele tem que ser acurado, obviamente, ele é comunitário, ou seja, ele é liderado pelo INPE, mas ele é desenvolvido pela comunidade científica nacional, e ele tem uma governança multi-institucional, que é uma novidade também em termos do que a gente faz no INPE. Tá? E é isso, Vijay, que eu queria apresentar. Agradeço novamente aí pelo convite e fico à disposição para as perguntas que vocês tiverem. Não, Gilmão, a gente tem que agradecer aí, porque foi uma aula para nós, né? E vamos passar para perguntas. Antes de passar para os alunos, eu tenho 3 curiosidades. Pois não. Uma é em relação a você falou que tem parâmetros que não precisam ficar alimentando o modelo para rodar a próxima previsão. Sim. Então, ou seja, isso tem que refletir no código, é isso? Ou seja, é exatamente. Isso tem que Ah, ser refletido no código, exatamente. entendi. A Por isso que segunda o código ele tem que ser levado em consideração que para a escala temporal que você está atuando. Né? Tá. Por exemplo, se você pega um código modelo hoje e você liga a vegetação dinâmica, por exemplo, ligou a vegetação dinâmica, ele vai começar a fazer toda aquela questão da evolução da vegetação ao longo da integração. Só que você está fazendo previsão para os próximos 5 dias. Você está gastando o computador à toa. Porque não vai fazer nenhuma diferença. Agora, se você está pensando em fazer uma projeção para daqui a 20 anos, aí é mandatório que você tem que ligar a vegetação. Entendeu? Ou seja, cada rodada, dependendo do cenário que você vai rodar, tem que levar em consideração o que coloca realmente. Faz sentido. Perda de tempo de execução do computador. Exatamente. Tá. Você falou do previsão. É difícil acertar previsão a curto prazo para regiões de Equador. Você deu exemplo de Fortaleza, Rio Grande do Sul. Ou seja, mas previsão a longo prazo é melhor, então.
É isso. Sim, sim, sim. Tipo Para clima. longo prazo, o clima é melhor. Porque Clima é melhor. porque o que acontece? Embora você não consiga fazer um detalhamento temporal, do tipo assim, olha, ao longo do mês vai chover mais nos primeiros dias e menos nos últimos dias, você tem informação de se vai chover mais ou menos. Tá? Tá. Diferente da previsão de tempo, que você consegue detalhar. Mas aí você consegue no máximo até 15 dias. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque eu achava que justamente no Equador era mais fácil, porque uma coisa mais quente e tal, sempre, não necessariamente. Esse é o problema. Quanto mais quente, pior. Entendi. A gente sempre acha o contrário. Tá certo. A outra coisa que eu achei interessante, você colocou aquele cenário, né, do Brasil, 2 graus Celsius a mais, no média global 4. A situação parece caótica, né? Especialmente em extremos eventos, né? Em relação a extremos, sim. Tanto é que a gente vê que esses eventos extremos que estão ocorrendo, eles estão se tornando mais frequentes. Eu até mostrei o caso aqui de São José dos Campos, né? Sim. Agora, eu não vejo essa questão como sendo algo que nós não podemos lidar. O que precisa de fato vamos lá. Se a gente sabe que a maior parte do Brasil, a frequência de eventos de chuva extrema está aumentando, aí você pega a Serra do Mar, você tem uma série de pessoas ocupando de maneira irregular a Serra do Mar, em algum momento aquilo ali vai acontecer uma tragédia. Né? Então tem que ter alguma ação para retirar aquelas pessoas dali ou fazer obras de modo que aquelas encostas fiquem mais resilientes a esses episódios de chuva intensa. Então tem todo esse planejamento que precisa ser feito. Entendi. Mesma coisa com o nível do mar, né? A mesma coisa com a agricultura. Por exemplo, a Embrapa tem um programa chamado de transgênicos de segunda geração, que é justamente um ambiente de temperaturas mais altas. Você tem que modificar os grãos que a gente produz no Brasil, porque senão a produtividade começa a cair. Entendi. Então tem tudo isso que ocorre hoje nos dias atuais. Então tem todo um processo de adaptação e mitigação que tem que ser feito e em alguns casos isso não está ocorrendo. Ou seja, essas previsões que eu estou vendo aqui, que o CPTEC faz, você tem que ter uma interação muito grande, então, com vários atores do Brasil, especialmente Semadem, Embrapa, que você falou, exatamente. Talvez outros. E como é que funciona essa rede? Então, tem uma coisa importante que o Brasil faz, aliás, os países todos associados à ONU, que são as comunicações nacionais, né? E nós, inclusive, há 2 semanas atrás foi lançada a 5ª Comunicação Nacional. É um relatório que é feito a cada 4 anos, aproximadamente, e diz como é que o Brasil está lidando com a questão das mudanças do clima. Tá? O último relatório foi 2021, e aí foram em 3 áreas, que é segurança hídrica, energética e alimentar. E as projeções climáticas são todas elas providas pelo INPE. Tá? Então, o INPE provê as projeções climáticas, aí vários grupos do Brasil trabalham, e aí no relatório da 4ª Comunicação, isso é acessível facilmente pela internet, tem lá a resposta para segurança hídrica, energética e alimentar. Tá. Entendi. Legal. Precisava ser muito mais divulgado, porque a participação do INPE, né, que eu acho que eu vejo como um ator muito verdade, importante. Tem um papel importantíssimo, sim, sem dúvida. Novamente, isso justifica o porquê a gente ter supercomputador, né, para fazer essas coisas. Exatamente. É uma pena que, às vezes, é importante também ver o lado do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Dar mais importância, tipo instituições como o INPE, né? Porque quem que ganha é o próprio país, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu vou ler algumas perguntas aqui que estão no chat. Milton Borges da Silva pergunta a seguinte: além da temperatura da superfície do mar, quais outras variáveis do oceano que são importantes para a visão de tempo? Tipo, quais principais dados, né, do oceano? De tempo basicamente do mar, mas você não precisa atualizar com alguma frequência grande, não. Se você atualizar a cada 15 dias, um mês, já é suficiente.
Tá. Mas outras variáveis, gelo em cima do mar é importante. Uhum. Pensa, gelo, ele é branco. Se ele é branco, ele é um bom refletor da radiação solar. Então, ele tem um impacto no balanço de radiação. Então, gelo em cima do mar, gelo em cima de montanha é importante também. A montanha também, obviamente. Essas variáveis são importantes. Mas na escala de tempo, os próximos dias, elas são tem pouca importância. Elas começam a ter mais importância na escala de meses e anos. A influência aumenta. Tanto é que a gente inicia, assim, nós não fazemos isso no Brasil ainda, é algo que a gente precisa fazer, que é inicializar os modelos climáticos com o estado das geleiras em cima de montanhas, etc. Isso não é feito. Do mar nós fazemos, mas em cima das montanhas nós não fazemos. Nós temos uma média global e utilizamos isso. Vocês podem fazer uma diferença, então. Sim, sim. Entendi. Legal. O Júlio Freitas pergunta o seguinte, pelo último slide, você falou do workshop, né, atividade para a comunidade. Ele gostaria de saber como fazer parte, como recebe informações, aprofundar sobre o clima, etc. Bom, uma das coisas é nós fazemos seminários e tem as disciplinas também, que podem ser feitas de maneira isolada da pós-graduação em meteorologia. Então, boa parte dessas informações são abordadas lá. Mas existem seminários também e cursos rápidos que são feitos. Essa semana mesmo nós fizemos um curso nós chamamos de Jovens Cientistas. Ocorreu na última terça-feira, lá no CPTEC em Cachoeira Paulista. E aí era aberto não só para a comunidade impiana, mas também para pessoas de fora do INPE. Nós tivemos uma representatividade muito boa lá na última terça-feira. Esses são divulgados para INPE inteiro? São divulgados. Então tá bom. Divulgado. Então tem que ficar de olho para Sim. pessoas. Júlio, tem outra pergunta do Júlio, que se os modelos continuam sendo escritos em Fortran e C++, se existe possibilidade de utilizar como Julia ou Rust. Então, isso é interessante pelo seguinte, é Fortran ainda. Tá? Fortran é uma linguagem que evoluiu ao longo do tempo. Né? As pessoas falam assim, Fortran é uma linguagem antiga. Não. Não. Todas as máquinas hoje da classe de supercomputador, o que roda lá é Fortran. Qualquer que seja a aplicação, hein? Não é só da área de sistema terrestre, não. Se você vai pegar o pessoal que trabalha com bomba atômica, por exemplo, é Fortran. O que acontece é muito no I/O, tá? I/O. Né? O I/O muitas vezes é C++. Ou seja, a entrada e saída de dados aí é C++, isso sim. Tá? Mas o código mesmo, qualquer código no mundo que você vai ver, é Fortran. Inclusive, curioso, no centro inglês, no MetOffice, né? Na entrada do MetOffice, eles têm um painel com o primeiro código em Fortran do modelo deles. É um painel enorme, e aí tem todo o código de Fortran, e até hoje é Fortran que é utilizado. Né? É que o pessoal aqui é muito novo, né? Quando eu fiz curso, a primeira linguagem que eu aprendi Fortran. Então, exatamente. O Leonardo Sattler pergunta se você pode falar um pouco mais de Monan. Se é volumes finitos também, alguma técnica extra de otimização. O Monan ele tem uma coisa interessante, e foi bom você ter perguntado isso, nós estamos exatamente nesse momento, que é o seguinte. Até então, o mundo evoluiu com duas classes de modelo, um global e modelos regionais. Tá? Então, se você vai no CPTEC, você tem um modelo global e um modelo regional. O regional significa que está fazendo previsão para uma determinada área do planeta. Né? Então, no nosso caso, é a América do Sul. Então, como é que você alimenta um modelo que está só na América do Sul? A partir do modelo global. Ou seja, o modelo regional não existe se não tiver um modelo global. Tá? Então, você roda o modelo global e aí aquelas condições que vêm do modelo global para rodar as observações, etc., no modelo regional, quem faz esse papel é o modelo global. Tá? Então, você dá as informações do modelo global e roda o modelo regional. Qual é a vantagem? O custo computacional é menor e você consegue refinar mais na escala. Né?
O Monan entra numa classe dos últimos modelos, que é o seguinte, é você não ter mais dois modelos, um global e um regional. É você ter um modelo global com grade variável. Ou seja, você pode rodar um modelo a 10 quilômetros em todo o globo, em cima da América do Sul, 3 quilômetros. Então, vocês já imaginaram o esforço computacional disso, né? No mesmo código, você tem a grade variável. Isso significa que a gente precisa mudar o núcleo dinâmico do modelo, que a gente chama de core dinâmico. E exatamente isso nós estamos discutindo agora, se serão volumes finitos ou não, outra técnica. Tá? Nós tivemos um workshop semana passada e estamos ainda em discussão para saber como é que vai ser essa questão no Monan para, então, a sua implementação. Novamente, a computação aqui é bem pesada. Bem pesado. Se você imaginar, qualquer seja a técnica, né, que for utilizada, ela vai ter o mesmo conceito, ou seja, você ter resoluções distintas na mesma rodada do modelo. Tá? Sim. Ou seja, numa rodada só, ele já vai gerando condições de borda para o modelo regional, no caso do Brasil, né? Isso mesmo. Né? É isso. Não, e aí ele já sai a previsão em mais alta resolução na mesma rodada para o Brasil. Você tem que rodar um outro modelo, entendeu? Na mesma rodada. Isso é legal. Vai ser interessante. Pode aparecer bastante oportunidades aí para dissertações e teses, né? Sem dúvida, porque isso é assim, um desafio computacional, ele é gigantesco para fazer esse tipo de coisa. Tá certo. Deixa eu ver aqui. O Júlio Freitas pergunta sobre se existe o uso de inteligência artificial ou ainda está empregado só na parte da assimilação de dados. Assimilação de dados e inicialização. Eu vejo também nos resultados também, né? No core dinâmico mesmo, não tem. E eu acho que há uma oportunidade aí também de trabalho. Tá? Entendi. O Eduardo pergunta o seguinte, ele imagina que obter dados iniciais para simulação seja um problema por causa de menos estações meteorológicas tipo países menos desenvolvidos. Eu quero saber como melhorar, né, dados iniciais para situações do futuro. Ele está programando em Fortran no modelo BAN. Exatamente, como o modelo global do CPTEC. Novamente, é satélite. É satélite que faz hoje a diferença, né? Porque não é só a questão dos continentes, dos oceanos também, né? E aí você tem também as boias dos oceanos, mas você não consegue fazer uma rede tão densa de boias nos oceanos. Aí você faz com satélite. Então, cada vez mais, novamente, a importância do INPE para produzir satélites que monitorem parâmetros ambientais, principalmente da atmosfera dos oceanos, para serem utilizados como dados de entrada de modelos como o Monan, que a gente está desenvolvendo. Tá? Então, assim, a gente tem que sair dessa classe de satélites que monitoram o desmatamento, a gente tem que continuar, obviamente, mas a gente tem que também fazer sensores que irão a bordo do satélite para fazer sondagem na atmosfera. E isso vários satélites da NASA, que são da NOAA hoje, né, e da Agência Europeia já fazem isso. E mesmo os indianos também fazem isso. Então, é uma necessidade da gente ir cada vez mais nessa linha. Tá certo. O Haroldo mandou um link aí de um artigo do Nature. Haroldo, quer perguntar alguma coisa antes de finalizar? Pessoal, vocês também ficam à vontade de fazer perguntas antes de eu encerrar aí. Não, é só lembrar esse paper Bom, obrigado por ter comparecido aqui, para falar isso sobre previsão numérica do tempo, e como é que isso impacta a computação e né, na verdade, a computação é o grande ferramenta da previsão numérica do tempo. Mas, né, a previsão numérica, a previsão do tempo, né, do século XX, além do computador e esses modelos muito sofisticados, né, de tentar descrever a dinâmica da atmosfera, tem essa questão, acho que tu mencionaste aí, muito importante, que é a questão dos satélites meteorológicos. Que tem tanto o satélite geoestacionário como os satélites de órbita polar, né, que são capazes, e não é um satélite, na verdade, a gente precisa de
uma constelação para poder capturar, né, toda... E aí são satélites oceano-atmosféricos ou atmosféricos, oceânicos, não tanto faz aí como é que a gente vai colocar na frente. Mas então tem esse paper aí da Nature em que ele mostra que havia um hiato da qualidade da previsão para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, e a relação é essa. Onde mora mais gente, onde tem mais dinheiro, onde tem mais sensores, aí o hemisfério norte, no início da década de 80, aí, ela tinha um ganho de qualidade de previsão de mais de 15% melhor do que para o hemisfério sul. Hoje em dia, isso praticamente desapareceu e a questão é satélite. Então, aí esse é porque, digamos assim, alguns centros, como nos Estados Unidos e aqui no Brasil, estão ligados, os centros de previsão de tempo, às atividades espaciais. Exatamente. Porque o pessoal enxerga, né, que a atividade espacial é essencial hoje para ter a qualidade da previsão numérica do tempo que a gente tem hoje. Tirando o satélite hoje, a nossa previsão volta 40 anos. Pelo menos 40 anos. Então, bom, para quem quer saber do Monan também, o Haroldo que está falando aí, ele faz parte do comitê científico do Monan. Tá? Então, tem um comitê científico, Monan, né, diversas especialidades no comitê científico. O Haroldo é um dos membros do comitê científico do Monan. Bom, então tem esse paper aí só para ratificar, né, quer dizer, e onde é que está, quer dizer, essa parte de assimilação de dados, né, que calcula a condição inicial. Quanto melhor a condição inicial, melhor a capacidade de previsão. Então tem toda essa evolução, né, que o título desse artigo da Nature é a revolução silenciosa da previsão numérica do tempo, que a gente vai ganhando um dia a cada década. Então, começou com 48 horas, depois 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias, e hoje a gente está expandindo, que aqui o centro do INPE faz isso, que é a previsão estendida de 15 dias, e agora a gente está chegando na zona cinza, que é dos 15 aos 30 dias, né? E a gente não sabe muito bem o que vai fazer com isso. Então, eu acho que isso aí também é uma colaboração importante, né? Que é essa zona cinza. A gente vai para o caminho da previsão do tempo ou vai para o caminho da previsão climática, que são duas coisas diferentes. Uma pega medidas relativas e outra é medida absoluta. Vai chover tantos milímetros amanhã e tal, enquanto que o outro vai dizer, olha, vai ter uma estação mais úmida ou mais seca, esse verão vai ser mais úmido, é mais úmido em relação ao quê? Então, a previsão relativa. Então, nessa zona cinza de 15 a 30 dias, pelo menos tanto quanto eu sei, isso é uma coisa que tu podia dar uma dica para a gente aqui, Gilvan, tu está mais atualizado, né? Se há essa dúvida, para onde é que a gente vai seguir, como é que essa parte computacional pode ajudar? Eu acho que tem algumas frentes que podem ser ajudadas. Primeiro, obviamente, no próprio código, né? Mas eu acho que tem algumas, na minha visão, algumas contribuições que são importantes. Primeiro, o estado, a condição inicial do modelo, hoje em dia a gente faz um sistema de previsão com diversas condições iniciais que partem a partir de uma condição inicial que você gera algumas perturbações e aí você roda, aí, a partir dessas perturbações você gera várias condições iniciais e roda o modelo e você acaba avaliando esse conjunto de previsões e fica procurando onde tem convergência e divergência nesse conjunto de previsões. Há técnicas que são utilizadas para fazer essas perturbações. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, e aí a computação podia muito entrar aí, e eu vejo inclusive um espaço para usar a inteligência artificial nessas perturbações, tá? O outro é justamente após o processamento dessas diversas previsões, na escala que o Haroldo acabou de falar, de 15 a 30 dias, é você usar técnicas computacionais, e eu até acho que existem diversas técnicas que podem ser utilizadas, para, de posse desse conjunto grande de diversas previsões, você fazer uma análise e tentar ver se você consegue extrair alguma informação daquele conjunto de previsões. Tá? Essa é outra técnica. Eu tentei já no passado fazer com redes complexas, por exemplo, sai alguma coisa, mas falta alguma coisa a mais. Tá? Ainda falta alguma coisa que a gente precisa ainda explorar
melhor. Então, tem espaço, muito espaço, inclusive, para a gente avançar nessa linha, e aí a computação ela se torna cada vez mais essencial para a gente avançar nessa frente, que vejam, se a gente pensar do ponto de vista de aplicações, a escala de tempo de até 30 dias, ela é fundamental para algumas atividades como na agricultura, na energia e desastres naturais. Nessas 3 áreas, você consegue entregar uma boa previsão, você tem um ganho enorme nessas atividades. Portanto, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Não sei, Vijay, se você tem algo. Não, eu não tenho nada, professor. Eu tenho algumas dúvidas do Júlio e do Leonardo sobre Monan, mas eu vou pedir para eles entrarem em contato com você para entender melhor do Monan. Tá bom. Não, e assim, eu fico a sugestão também, tá o Haroldo aqui, talvez trazer o Saulo para fazer uma palestra especialmente sobre Monan. Tá. Bom, acho que o Rafael já está tentando agendar. Isso. Tá. Outra coisa é o seguinte, tem eu estou procurando um artigo para divulgar aqui, Gilvan, que eu estou pegando de novo aqui um outro gancho que tu deste, que é uma aplicação de previsão de tempo com rede neural, que a gente chama de rede neural grafo, que é meio, digamos assim, meio parecido com essa coisa de redes e tal, redes complexas, mas não é rede complexa. A gente usa essa ideia de rede, mas no viés de redes neurais. Deixa eu só copiar, eu já volto aqui só um segundinho, deixa eu pegar esse arquivo aqui, tá? Tá bom. O Júlio está perguntando se tem um wiki, né? O Saulo pode apresentar, eu acho que eles estão produzindo agora já um wiki para o Monan, né? Fica mais fácil. Exatamente, aí fica mais fácil. Então, eu vou colocar aqui no chat de novo, né, para a gente dar uma olhadinha aqui. Eu apresentei isso aqui já no Monan, e até um dos coordenadores lá, o professor Pedro Dias, disse, pois mas como é que ele fez isso? Isso não cabe e tal, não sei o que. Eu digo, não, Pedro, ele não detalhou isso, mas quando a gente usa esses algoritmos, tem como a gente reduzir a dimensão do problema, a dimensão de entrada da rede, ou então fazer redes locais, enfim. Não está muito claro no paper dele, né, mas a gente pode falar direto com o cara que fez, né? E também mandei para o pessoal do Imperial College. É um projeto aí que eu estou desenvolvendo com eles, e eles têm gente trabalhando nessa metodologia. Eu só estou lançando esse paper aí para que a gente não se afaste, a gente fique com um olho aberto aí para esse tipo de coisas que podem ajudar justamente onde a gente não tem expertise, ou então ainda não está muito bem estruturado, né? Talvez esse possa ser um caminho. Tem uma outra coisa, sim? Sem dúvida, é isso mesmo. Tem uma outra coisa que eles chamam de Physics Integrated ou Informated, não, Physics Informated Neural Network. É dizer, tu combina redes neurais e equações diferenciais. Essa é uma das coisas que a gente está começando aqui, né? Já existem algumas coisas aqui, mas meteorologia eu acho que a gente vai começar primeiro aqui. Talvez essa também seja uma outra opção, que essa, digamos assim, uma coisa bem interessante, que combina, né, essas técnicas de aprendizado de máquina com equações diferenciais parciais, que, digamos assim, foi aqui no INPE, que no Brasil se estruturou isso de forma operacional, né? E que funciona para o país inteiro aí, quando, por exemplo, o pessoal que trabalha com água, ele acha que a gente imagina que a agricultura e tal, tudo isso é evidente, óbvio que é importante, mas mais do que isso, tem essa parte da gestão da energia, da produção e distribuição de energia, que é muito importante, esse tipo de informação meteorológica. Obrigado de novo aí, Gilvan. Obrigado, Haroldo. Obrigado pelos comentários. Bom, pessoal, vamos encerrar. Gilvan, mais uma vez, muito obrigado. É importante essa colaboração para o nosso muito programa. Obrigado. Graças. Eu fico à disposição, e também eu vou passar uma cópia dessa apresentação para o Rafael, e aí quem quiser ter uma cópia tá disponível, vai estar disponível com o Rafael. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Vijay. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.